terças são programa de saúde, certo? Certo. Ok, obrigada. Todas as terças, pessoal aqui da sala, todas as terças, programa de saúde, tá? Aí a gente vai sempre usar o caderno. Terça e quinta. Aí na quinta a gente usa o livro, que aí é a matéria de ciências, tá bom? Deixa eu ver aqui a matéria para vocês copiarem. Deixa eu só ver aqui. O que nós vamos ver hoje? Não, não vamos usar o livro, não. Vamos usar o caderno. Hoje é programa de saúde. Eu já acostumei. Aline, uma pergunta. Caso a gente volte para a sala de aula, você vai fazer a gente ter algum trauma? Por quê? Tipo, programa de saúde, tipo, ter que fingir que tá fazendo batimento. Eu esqueci o nome agora, gente. É aquele negócio que a gente faz quando a pessoa tá morrendo na rua. Sendo afogada. Eu esqueci agora o nome, gente. É tipo a gente fazer esses testes com bonecos infláveis, sabe o que eu tô falando? Sim, entendi. Não, porque a gente não tem essas coisas. Essa parte é mais área de salvamento, de enfermagem. Entendeu? Obrigado. Vai chegar para o pessoal aí de casa, hein? Espera aí, essa aqui. Vê se vai chegar aí, pessoal. Oi, tia. Foi? Então, vocês vão colocar a data de hoje, dia 2 de março. Tia, dá só um pouquinho mais de zoom, por favor? Melhorou? Melhorou, obrigada. Vamos colocar a data de hoje, 2 de março. Esse é o primeiro texto que a gente está copiando de programa de saúde, tá? Nossa primeira aula. Então, nesse primeiro bimestre, nós vamos tratar de 2 assuntos. Nós vamos estudar sobre gravidez múltipla e sobre embriologia humana, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar por gravidez múltipla, que é a gravidez dos gêmeos. Hoje a gente vai aprender a diferença dos gêmeos, aqueles gêmeos que são idênticos e os gêmeos que podem ser gêmeos, mas podem ter a fisionomia diferente, tá? A gente vai aprender essa diferença, então, hoje. É gêmeo porque foi... gêmeos porque são gerados juntos, só que em placentas diferentes. Pode herdar da mãe ou do pai, tanto faz. Pode sim. Bom, então vamos lá. Aí nesse início Aline, Oi. Quadrigêmeos é possível? Sim, é possível sim. Isaac está perguntando se quadrigêmeos é possível. É possível sim. Nos Estados Unidos, o máximo que já nasceu, né? E nasceu com vida, nasceram vivos, foram 7. Tá? Só que aí, quando é assim, né? 5, 6, 7, geralmente é por inseminação artificial.
O O que é óvulo... inseminação artificial, tia? Então, inseminação artificial é quando o óvulo e o espermatozoide eles são fecundados no laboratório. E aí depois são inseridos no útero da mulher, já fecundado, tá? Não é pelo processo natural do relacionamento do homem com a mulher. É feito no laboratório. Mais de 6? Não, de uma vez só. Não, a gente está falando de uma vez só. Eu acho que aqui no Brasil não. Eu acho que aqui no Brasil o máximo foram quíntuplos, que são 5. Então, são quíntuplos, é chamado de quíntuplos. Quíntuplos eu já soube aqui no Brasil. Agora, mais de 5 aqui no Brasil... imagina. Sozinha não, né? Ela vai precisar de ajuda, né? Yasmin está perguntando se a mãe tem como dar conta de 5 sozinhos, né? Claro que não, né, gente? Principalmente na hora de amamentar. Ela vai amamentar um, os outros 4 vão ficar chorando. Aí o que vai acontecer? Ela vai precisar da ajuda de alguém para poder, enquanto ela está amamentando um, ou dar um complemento para os outros, que é a mamadeira. Pode. Ou então tirar na bombinha, armazenar, guardar. E aí, quando os outros 4 começarem a chorar, ela coloca na mamadeira e dá. Mas Aline, deve ser bem complicado, né? Uhum. Oi, quem perguntou aí em casa? Pode falar. fui eu, Aline. Na última aula a gente tinha falado, não é, sobre a gente não, eu que tinha citado o assunto, ficou um pouco, a gente falou um pouco sobre mudança de sexualidade, né, pessoas transgêneras. E a gente percebe que isso aí foi um grande avanço científico para essa área, não é? Porque a pessoa poder mudar, entre aspas, não é? A gente viu que a pessoa não pode 100%, mas poder mudar seus órgãos íntimos é um grande passo, não é, para a humanidade. E a gente também está caminhando para um passo onde mulheres poderão ter seus filhos sem, assim, eu acho que é uma coisa que é um pouco esquisita, mas poderão ter seus filhos sem pais, elas gerarem elas mesmas, aquele tipo de mulher que não quer ter uma pessoa, um companheiro. Sim. Sei que você me entende. Já temos casos assim, inclusive de artistas que já fizeram isso. A gente tem, não sei se vocês conhecem, a Karina Bach, já ouviram falar? A Karina Bach, não? Karina Bach, ela é uma artista, né? Ela, se eu não me engano, ela participou de algum reality show, não sei se foi da Fazenda, agora eu não lembro. Não, acho que não era Fazenda, não, era Casa dos Artistas na época. E aí, logo depois disso, ela quis ter um filho, só que por meios independentes, né? Ela não queria se casar e ter um filho com um marido, ela queria uma produção independente. E aí ela não foi aqui no Brasil, tá? Isso tudo foi feito fora do Brasil, foi nos Estados Unidos. Ela foi até um laboratório em que recebem espermatozoides congelados, né? Onde doadores doam os seus espermatozoides, eles ficam lá na clínica congelados e a pessoa pode ir lá e pedir um sêmen, né, congelado. Aí ela vai fazer esse processo de fertilização in vitro, que é um processo artificial, né? Aí o espermatozoide dessa pessoa desconhecida, a identidade dele não é revelada. Mas o filho é do cara. O filho é do cara, mas ele não sabe para quem ele doou o espermatozoide dele.
Tem algumas características, sim, sim. Na ficha do doador, não tem o nome dele, porque não pode ter. Mas tem características de como ele é. Se ele é louro, de olhos azuis, alto. Fala, Lucas. Professora, Isso. Foi o que ela fez. Ela é loura de olhos azuis. Aí ela procurou um doador louro de olhos azuis. O filho é lourinho de olhos azuis. Tá? Aí ela fez todo esse processo nos Estados Unidos e hoje em dia ela mora aqui no Brasil, mas todo o processo de fertilização e de doação de espermatozoides, tudo isso foi feito nos Estados Unidos. professora, Sim, tem sim. Oi, pode falar. é, eu acho que eu já vi isso daí, porque minha mãe, ela via uma novela, que acho que eu até esqueci o nome da novela, que era alguma história de uma mulher que queria ter um filho, aí ela fez esse mesmo processo. Acho que alguma novela, alguma coisa de clone, não sei, não sei. Às vezes isso é retratado em novela também, né? Na verdade, esse processo aqui no Brasil, ele já é bem utilizado. Só que ainda é um pouquinho caro, nem todo mundo tem condição de fazer ainda, né? Porque aqui no Brasil deve custar mais ou menos, eu acho que uns 30, 40 mil reais, mais ou menos. Então, para você realizar um processo desse, você tem que ter um dinheirinho reservado. E lá ainda é mais caro ainda, né? Porque os especialistas de lá são mais conhecidos, né? Professor, se você depende do seu olhar, se você ganhar em dólar, é mais barato. Se você ganhar em reais, obviamente vai ser mais caro. Com certeza, com certeza. Mas, assim, muitas pessoas aqui no Brasil fazem esse tipo de processo. A Fátima Bernardes, por exemplo, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu não sei quantos anos os filhos dela hoje em dia têm, mas deve ter uns 20 e pouquinho. Ela fez esse processo de fertilização in vitro. Ela era casada com William Bonner, mas eu acho que ela tinha alguma dificuldade para engravidar. Aí o que ela fez? Ela fez a fertilização in vitro. Ela coletou os óvulos dela. O William Bonner, ele coletou os espermatozoides dele e eles fecundaram no laboratório. Depois que já estava fecundado no laboratório, inseriram dentro do útero dela. Só que aí, porque ela tem trigêmeos. Por que vem 3? Porque geralmente, quando eles fazem esse processo, como é um processo caro, né? Quando eles fazem esse processo, eles injetam mais de um óvulo. E aí, por isso que nasce, às vezes, 2, 3 bebês, porque se um falhar, tem o outro, entendeu? Eles já fazem assim numa estimativa assim que se um der errado, já tem o outro que pode dar certo. Aí eles colocam geralmente ou 2 ou 3. No caso dela, colocaram 3 e os 3 vingaram. Aí nasceram trigêmeos. Mas às vezes colocam 3, aí 2 não dá certo, um só nasce. Mas é uma técnica que, para quem tem assim uma certa situação, né, tem um poder aquisitivo que consiga pagar, né, essa técnica, muita gente faz sim. Quem tem problema para engravidar costuma fazer, tá? Aí logo no primeiro... quando a mulher perde o útero. Aí quando a mulher perde o útero, aí não tem como. Porque aí o útero é o órgão que vai gerar o bebê, que vai formar o bebê. Se a mulher não tiver útero, aí ela não tem como ter filho. Nem pelos métodos tradicionais, nem por esse processo de inseminação artificial. Tá? Aí não tem como. Aí ela tem que ou adotar, fazer de alguma outra maneira. Oi, Isaac, pode falar.
Desculpa te chamar de Francis, Aline. Eu também te amo, você também tem um lugar no meu coração, fique tranquila. Eu queria saber como. Eu acho que você já tinha falado isso lá no 6º ano, quando a gente também estava aprendendo sobre isso. Sobre ter filhos, né? Não ter gêmeos, mas sobre aprender a ter filho, que tem, não é? A barriga de aluguel. Eu queria ver que você explicasse como é feito isso, como é retirado da mulher e colocado em outra. Tá, então, ó, Isaac está dando o exemplo de quando a mulher tem algum problema no útero, né? Igual o Miguel tinha falado aqui. Que aí, quando ela não tem o útero ou tem problema no útero, ela não tem como ter o bebê. Aí, ou ela vai ter que adotar, ou ela vai ter que usar aquele método de barriga de aluguel, que é um método bem complicado. Por quê? Ela vai ter que coletar o óvulo dela, o espermatozoide do marido, fazer a fertilização no laboratório e colocar esse óvulo e esse espermatozoide já fecundado no útero de uma outra pessoa. Só que, assim, os relatos que a gente tem de casos aqui no Brasil que fizeram isso, às vezes dá certo, às vezes não. Por quê? Quando você combina com uma pessoa que, para ela ser a sua barriga de aluguel, né? Geralmente você oferece a ela um dinheiro por conta disso. E toda a despesa que ela vai ter com a gestação dela, que não seria dela, né? Seria do casal. Professora, O casal pagaria essas despesas. Então, despesa com alimentação, despesa com toda a parte da gestação, esse casal pagaria. Mas aí, o que às vezes acontece aqui no Brasil? Quando o neném nasce, a pessoa desiste de dar a criança para os pais verdadeiros, né? Que eles são os pais. Porque foram eles que doaram o óvulo e o espermatozoide. E ela só emprestou o útero dela para gerar aquela criança. Geneticamente, se a gente fizer um exame de DNA, quem são os pais daquela criança é o casal que doou o óvulo e o espermatozoide. Não é a mãe que emprestou o útero para gerar, mas algumas mulheres, elas aceitam essa situação e depois, quando a criança nasce, desiste de entregar o filho, porque acha que ela que gerou, ela que ficou esperando os 9 meses e que o filho é dela. Então, é uma situação muito complicada. professora. Tá? Professora. Oi. Mas e se a pessoa que está gerando o filho morrer na hora do parto? Então, mas aí não tem problema. Aí se a criança não morrer, a criança vai para os pais. Mas os pais têm culpa de alguma coisa? Não tem culpa de nada. É uma fatalidade, pode acontecer com qualquer pessoa. Professora, isso daí devia ser feito um contrato com a assinatura dessa pessoa, que ela teria que obrigatoriamente dar o bebê a esse casal. Geralmente daí, ó, e se isso não acontecer aí na justiça? Geralmente é feito isso, Miguel, mas assim, é uma situação muito delicada. Alguns juízes, até quando coloca na justiça, né? Alguns juízes, eles entendem que a mãe realmente é aquela que doou o óvulo e o pai o espermatozoide. Porque se você fizer o exame de DNA, vai constatar que eles são os pais. Agora, por um outro lado, alguns juízes entendem que se não existisse a mãe de aluguel, né, a barriga de aluguel, aquela criança também não nasceria, porque tem que ter o útero para poder gerar aquela criança, entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada. Por isso que deveria ter feito esse a contrato. Pessoa que... Isso. Com a assinatura dessa pessoa. A pessoa que se sujeita a passar por um processo desse, né, por um procedimento desse, tem que ser uma pessoa assim que
Gente, eu não conseguiria, porque eu iria ficar apreensiva. Ai, meu Deus, depois de 9 meses, será que essa pessoa vai realmente me dar, né, o filho, me devolver o meu filho, que no caso é meu, porque o óvulo é meu e o espermatozoide é do meu marido, mas assim, é bem complicado. Algumas pessoas seguem certinho, não. Eu aceitei essa situação, eu ganhei um dinheiro para participar, né, desse processo. Quando nasceu, vou entregar. Mas a gente já tem casos aqui no Brasil de que a gente sabe que não é bem assim que aconteceu. Porque se essa pessoa assinasse, mudaria as coisas totalmente. Porque ia estar lá no contrato. Fraternos e dizigóticos. Porque ia estar lá no contrato a assinatura da pessoa. Sim. E ela não teria que falar, porque está lá a assinatura. E também, dizigóticos vem de diferente. Esse casal aí que não conseguiu ter o bebê porque a mulher desistiu, falava que o casal pagou as despesas da mulher todinha. Isso. Deu um dinheiro. Isso, exatamente. Sem contrato e assinatura, pode esperar que vai dar M. Para meu cachorro. E amor de mãe é sinistro. É. Professora? Ô, Aline. Oi. Depois, um de cada vez, peraí. Eu acho que já tá acabando. Pode cantar parabéns pra minha cachorra. Ah, meu Deus, Lucas. Ela faz 5 meses. Mano, Jesus. Fala, professora. Eu vou cantar. Eu quero que você chame a Camille e fala. E o aborto? Fala que eu tô perguntando pra ela. E o aborto? Por favor, tia. Prepara pra ela. Mas o que você você quer... Peraí, Lucas. Mas o que você quer saber? Não, é porque quando eu tinha perguntado sobre aborto, aí ali Camille e eu ficamos discutindo sobre isso quando acabou a aula. Entendi. Mas nós vamos ter uma parte do programa de saúde que a gente vai discutir sobre isso, sim. Tá? Bom, o que está querendo dizer no primeiro parágrafo para a gente? Ó, o primeiro parágrafo, ele explica o que é... Está copiando, Pedro? Copia. Está explicando para a gente o que é esse processo de gravidez múltipla, tá? Gravidez múltipla nada mais é do que quando se desenvolve 2 ou mais fetos numa mesma gestação. Então, pode ser gêmeos, pode ser trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, tá? É considerado uma gravidez múltipla quando esses bebês são gerados numa mesma gestação. Isso é gravidez múltipla. Isso é raro? É, tá? Se a gente olhar aqui, pensar, né, em todos os alunos da nossa escola, a gente consegue perceber que são pouquíssimos os gêmeos que a gente tem. Tem, no 9º ano tem Vitória e Pedro Henrique, eles são gêmeos, não parecem, mas verdade, são. É verdade. Eles são gêmeos. Deixa eu pensar quem mais. Felipe e Fabrício tinham, mas eles saíram da escola. E meu cachorro. Deixa eu pensar se tem mais algum. Pedro e Vitória. Acho que tem mais, gente. Espera aí, deixa eu pensar. Professora? Oi, Professora? fala. Tia, eu vou ter que sair para resolver uma coisa aqui, tia. Mas eu vou assistir o resto gravado. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Aí, quando a gente tem essa... Vamos falar nisso também, sei também. Lucas perguntou uma outra coisa aqui, eu já vou falar sobre isso também. Aí no texto, ó, eu coloquei... Não perguntei nada. Não, o outro Lucas está aqui comigo. No texto eu coloquei que os gêmeos eles podem ser de 2 tipos, tá? Só que tem um terceiro tipo, que é um tipo especial, que foi o que Lucas falou, que já eu vou falar para vocês.
Nós temos aí, ó, o primeiro, que é chamado de gêmeos fraternos ou dizigóticos, tá? O que significa isso? Dizigóticos. Para se formar um bebê, a gente tem que ter o zigoto. O zigoto é a união da célula masculina, da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina. O espermatozoide e o óvulo, quando eles se juntam, isso é chamado de zigoto. Ou gameta, para quem preferir. Então, quando houve essa união e depois eles começam a se multiplicar para formar o feto, vai chegar uma hora que eles vão se juntar, vão se multiplicar e vão se separar em dois. Tá? Vão virar dois. Nisso que viram dois, cada um se desenvolve dentro de uma placenta. E nós vamos chamar isso de gêmeos fraternos ou dizigóticos, ou seja, são aqueles gêmeos diferentes, que é o caso de Pedro e de Vitória. Pode até nascer assim, de sexos diferentes, um menino e uma menina, tá? Eles são esses gêmeos aí que vocês acabaram de escrever, dizigóticos. Hã? Porque um nasce primeiro, né? Não tem como os dois saírem juntos. Um sai primeiro, depois sai o outro. Professora? Ó. Não, mas olha só. Gêmeo é quando eles são formados ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, irmãos, eles não são gêmeos, porque eles foram gerados em situações diferentes. Um foi gerado em, 2002 e o outro nasceu em 2005. Então, eles são só irmãos, não são gêmeos. Foram gestações diferentes. A mãe teve 2 gravidez, né, em períodos diferentes. Quando é gêmeo, ela tem uma gravidez só, uma gestação só, podendo ter 2 ou mais filhos na mesma gestação. Se eles forem formados em placentas diferentes, é esse tipo que vocês copiaram hoje, os dizigóticos. Eles vão ter aparências diferentes e podem ser do mesmo sexo ou não. Pode vir um menino e uma menina também, que é o caso de Pedro e de Vitória. O que a gente vai copiar semana que vem são os gêmeos idênticos. Eles são formados na mesma placenta. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser bem parecidos fisicamente e vão ter o mesmo sexo. Essa é obrigatoriedade, ter o mesmo sexo. Tá? Não tem como nascer um menino e uma menina, porque eles estão na mesma placenta. Professora? Só um instantinho que Pedro está fazendo uma pergunta aqui. Isso. Às vezes, Pedro está contando aqui que, às vezes, os gêmeos eles são tão iguais, que os pais têm que fazer alguma coisa para diferenciar. E aí ele está falando que a mãe cortava o cabelo um pouco diferente, que aí sabia, né, quem era quem pelo corte de cabelo, porque tem uns que realmente são muito iguais, tá? Às vezes é uma coisa ou outra. Por exemplo, aqui a gente teve o que a Yasmin citou, Fabrício e Felipe. Eu vivia errando. Eu nunca acertava quem era quem, porque eles eram bem parecidos. Só que o rostinho era um pouquinho mais fininho, ele era mais magrinho, mas pouca coisa. Se você olhasse rápido assim, você nem descobria essa diferença. Mas se tivesse um do lado do outro e você prestasse bastante atenção, aí você conseguia notar que o rosto de um era um pouquinho mais fininho e o outro era mais cheinho. Mas assim, quando é idêntico, é muito difícil, tá?
Agora, quando é desse tipo que a gente copiou hoje, aí é fácil, porque eles têm características físicas, né, diferentes, tá? Não, geralmente eles têm gostos diferentes. Tia. Professora? Fala, é Lívia que me chamou? Não, fui eu. Ô, tia, tem como engravidar com a boca? Não. Ah, tá, me perguntaram isso. Não. Quem mais quer perguntar aí? Eu. Eu quem? Eu. Lucas. Lucas? Fala, Lucas. Angelina colocou no chat que tinha os gêmeos Letícia e Lucas. E também tinha um que é Thales e Heitor. Thales e Heitor, esse eu não lembro, não. Eles estudavam aqui. Letícia e Lucas eram irmãos, não eram gêmeos, não. Agora, deixa eu comentar a observação que Lucas Felipe fez aqui na sala. Ele citou um outro tipo de gêmeos que a gente vai ver também depois que a gente copiar os gêmeos idênticos, tá? Que são os gêmeos que a gente chama de gêmeos siameses. Já ouviram falar? Então, só que esse termo gêmeos siameses, esses siameses, a gente não utiliza essa palavra na ciência. Esse tipo é mais assim, popularmente que a gente fala assim. Na ciência, a gente chama esse tipo de gêmeos chifópagos. A gente vai ver isso no finalzinho do texto. Os gêmeos siameses ou chifópagos são os gêmeos que eles são colados por alguma parte do corpo, tá? Então, pode ser colado pelo braço, pode ser colado barriga com barriga, um de frente para o outro, cabeça com cabeça, tá? Se eles dividirem o mesmo órgão, por exemplo, foram colados barriga com barriga, um de frente para o outro, barriga com barriga. Se algum órgão deles forem dividido, por exemplo, tem um estômago só para os dois, aí eles vão ter que viver assim o resto da vida colado, porque não tem como separar. Porque senão um vai ficar com estômago e o outro vai ficar sem. Só um instantinho, Isaac. Agora, se os dois tiverem todos os órgãos, eles não dividirem nenhum órgão, aí a gente pode fazer a operação para poder separar e cada um vai viver a sua vida tranquilamente. A gente já teve casos aqui no Brasil que aconteceu isso, tá? Oi? Não. São casos... Os casos de gêmeos, eles são raros. Os gêmeos siameses, que são os chifópagos, são mais raros ainda, tá? Mas podem acontecer. Fala, Isaac, que você queria perguntar? Sim, Aline, tem uma série chamada American Horror Story, eu não sei se você já viu, alguém da sala já viu, mas na quarta temporada fala sobre show de horrores. E no show de horrores tem duas irmãs que elas nascem com tudo, a parte do corpo embaixo inteira junto. E o que acontece? Uma quer separar e a outra quer ficar. E o que acontece? É verdade que se separarem, uma morre e a outra vive, obviamente? Então, se tiver algum órgão em comum, aí se separar, uma delas vai morrer sim. Agora, se as duas tiverem todos os órgãos, aí pode separar que não vai morrer, não. Tá? Professora, nessa série também, de American Horror Story, eu acho que na primeira temporada, agora eu não me lembro, tem uma parte aí que a mulher engravida de dois caras. Um filho com sêmen de um cara e o outro filho com sêmen de outro cara na mesma gravidez. Não tem como, não tem como. Só um instantinho, peraí. Ah, tá bom, vou lá.
Não tem como, Miguel, isso. Deixa eu só repetir o que Miguel está falando, para vocês entenderem. Ele falou que viu numa série que a mulher engravidou de um homem e depois engravidou de outro, tá? Na mesma gravidez. Na mesma gravidez. Não tem como isso. Agora, só tem como em uma situação que é raríssimo, mas muito raro mesmo. Isso só vai acontecer se a mulher tiver 2 úteros. Aí ela pode engravidar 2 vezes simultaneamente. Só que não é o caso, porque a gente, né, nós mulheres só temos um útero. Pode acontecer de alguma mulher ter 2 úteros, mas é muito raro. Aí o que vai acontecer? No início da gestação... Tia, tem como ter uma mulher com 2 úteros? Tem sim. A minha mãe, até, por exemplo, ela tinha 2 úteros. Só que ela só foi descobrir isso quando eu nasci. Por quê? Um útero, ele era normal, e o de trás, que era o segundo, ele era bem menor. Então, por exemplo, poderia acontecer isso com a minha mãe, dela engravidar, ter 2 gestações ao mesmo tempo. Só que o que queria acontecer? Como o outro útero, isso é muito raro, tá, gente? É um caso em, sei lá, 5 milhões. Poderia acontecer dela engravidar 2 vezes, mas como o segundo útero ele era bem menor, ele era meio que atrofiado, o bebê ele ia se desenvolver naquelas primeiras semanas, mas ele não ia chegar até o final da gestação. Provavelmente, minha mãe ia ter um aborto espontâneo se isso acontecesse, tá? Então, como vocês viram aí essa série aí, cuidado que quando a gente vê série, se for baseado em fatos reais, aí tudo bem, é tudo certinho ali, tudo cientificamente. Agora, se não for baseado em fatos reais, aí às vezes acontecem algumas coisas que não é da maneira que acontece, tá? Então, dificilmente a gente vai ter uma mulher, mesmo que ela tenha 2 úteros, que ela leve a gestação dos 2 até o final. Uma sim, mas o outro, com certeza não, porque esse útero ele vai ter que ser menor e ele não vai aguentar levar a gestação até o final. Agora, deixa eu só ouvir aqui Leonardo, aqui, que ele quer perguntar. Fala. Tem como esse negócio de compartilhar mesmo olho? Mesmo olho? É. Aí bota o olho aqui, aí o olho dos 2. Não. Professora. Peraí, só um instantinho que eu estou ouvindo o Leonardo. Aí ele não morreu, aí ficou só no amigo. Aí o médico falou que tirar a criança antes de a outra nascer. Depende do caso. Depende do caso. Cada caso é um caso, mas pode acontecer sim. Fala, Maria Clara. Isso. Não, se for um braço para os 2, sim. Uma vai ficar sem um braço. Agora, se elas tiverem 4 braços, cada um 2, e for só unida pela pele, aí eles passam, na cirurgia, né? Eles vão passar um bisturi aqui e vai descolar. Sim, vai ficar internada, com certeza. Entendeu? Professora. Espera aí, já vou responder vocês, só um instante. Não afeta em nada, sem problemas. Vida normal. Agora fala o pessoal de casa. Quem que queria perguntar? Professora, se tivesse um óvulo, essa mulher, aí se essa mulher tivesse relações com 2 caras, e ao mesmo tempo os dois espermatozoides penetraram o óvulo,
esse filho vai ter as características dos dois caras? Então, olha só, a pergunta de Miguel. Uma mulher teve uma relação sexual com dois caras, tá? Assim, quase que momentaneamente. E aí, os dois espermatozoides chegaram lá próximo ao óvulo, para fecundar o óvulo. Aí ele quer saber se esse espermatozoide conseguir entrar no óvulo, se ela vai ficar grávida dos dois caras. Não, professora. Não. Vamos supor, os dois espermatozoides penetraram juntos. E não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Por quê? Vamos prestar atenção. A gente tem um óvulo, tá? Aí esse óvulo, ele tem uma parede em volta dele, uma membrana em volta dele, bem resistente. Aí o que acontece? Quando um espermatozoide bate ali e consegue entrar, automaticamente ele forma uma barreira muito mais resistente depois, para que nenhum outro espermatozoide consiga entrar. Mas se consiga. Professora, e se conseguir? E se conseguir, esse filho teria os dois caras? Olha, eu desconheço processos dessa maneira. Porque poderia acontecer o seguinte, ó, que também é raro, que é o que a gente copiou agora. A mulher, ela libera por mês um óvulo, tá? Um óvulo por mês que ela libera. Mas, por algum erro, algumas mulheres podem liberar 2, que é esse caso que a gente acabou de escrever. Em vez de sair do ovário dela um óvulo, sai 2. Aí o que acontece? Em vez de um espermatozoide entrar dentro do óvulo, vai um entrar num óvulo e o outro entrar no outro. Aí vão nascer 2 bebês diferentes, que é esse que a gente acabou de escrever. Agora, 2 espermatozoides no mesmo óvulo, eu desconheço esse processo. Eu acho que não tem como. Acho não, tenho quase certeza que não tem como isso acontecer. Tá? Deixa eu pesquisar aqui no Google. Aline, eu queria fazer... Cuidado com as coisas que vocês pesquisam no Google, porque muitas das coisas que a gente vê no Google, às vezes, não é assim que acontece, né? Não é cientificamente comprovado. Então, às vezes, a gente pode pesquisar alguma coisa e dar como verdade e não ser verdade, tá? Bom, Aline... Vou parar a gravação, porque bateu o sinal aqui para mim. Alô, Aline. Oi, Isaac. Muito obrigado. Aline, tem como você doar um útero? Também não, Isaac. Eu